Semanas depois do trágico caso que encerrou a vida de Floyd e culminou em todas aquelas manifestações que vocês com certeza já sabem, um outro caso envolvendo um policial branco nos Estados Unidos e uma vítima negra acabou chamando bastante atenção e ganhando bastante destaque nos noticiários de lá. Aqui, muitos de vocês talvez não tenham conhecimento desse episódio. É um caso bem complicado, que eu acho que vale a pena ser analisado, porque a gente realmente está vendo uma revolta bem seletiva por parte da sociedade, principalmente lá nos Estados Unidos, mas a gente sabe que muito do que acontece lá acaba sendo importado para cá cedo ou tarde, então é bom a gente ver o que está rolando nos Estados Unidos para já ficar preparado, né, caso algo parecido aconteça por aqui. Então, o que foi que aconteceu? 2 policiais foram chamados para investigar um homem suspeito que estava parado no estacionamento do restaurante Wendy's e ele estava trancando a circulação dos carros, estavam precisando contornar o carro dele. Então os policiais foram lá ver o que estava rolando e eles tentaram chamar a atenção do cara, bateram no vidro do carro. Tudo isso foi gravado, tem filmagens mostrando tudo isso mesmo, a ação dos policiais. O homem não respondia, então depois de bater no vidro e chamar bem alto a atenção dele, eles abriram a porta e viram que o cara estava dormindo, alcoolizado, e eles foram abordar e fazer um teste, um bafômetro, para ver se o cara realmente estava sob efeito de alguma substância. Ele falou que tinha bebido alguns drinks, aí depois ele se enrolou, né? Não soube explicar bem pro policial, falou, não, eu bebi 1 ou 2 e tal. Depois de falar que tinha bebido alguns, o policial perguntou, tá, mas foram alguns ou foi 1 ou 2? E aí os caras começaram a fazer o teste e o homem não passou, ele estava claramente alcoolizado. Ele disse que tinha sido deixado ali no Wendy's porque estava com fome, mas os policiais, identificando que ele estava sozinho no carro, embriagado, que ele estava, ou que ele já havia dirigido embriagado, ou que ele estava pronto para dirigir embriagado, eles decidiram prender o homem. E na hora que eles foram algemar Rayshard Brooks, que é o nome do suspeito, Brooks começou a resistir, os policiais levaram ele ao chão, só que ele conseguiu se desvencilhar e roubar uma das armas de choque dos policiais, um taser. Ele saiu correndo pelo estacionamento e quando ele apontou o taser na direção dos policiais, um dos dois acabou disparando contra Brooks, que infelizmente acabou falecendo por causa desses disparos. O cara cometeu um crime, ele estava dirigindo embriagado, isso é contra a lei daquele estado. Ele reagiu à prisão quando os policiais tentaram deter Brooks, roubou uma arma de choque do policial, mirou contra o policial, colocando a vida dele em risco, e por isso ele acabou sendo baleado. Como o Brooks é negro, novamente gerou uma grande revolta. O policial acabou afastado 24 horas depois. Por conta desse episódio, uma chefe de polícia lá também teve que renunciar. E o Ministério Público local abriu um processo criminal contra o policial com 11 acusações. Dentre essas acusações, a mais grave de todas é de homicídio culposo. Agora, umas peculiaridades sobre esse caso. Pouco tempo antes desse episódio acontecer, eu não tenho certeza como é que funciona a questão legal americana, mas tinham decidido que arma de choque também seria vetada do uso dos policiais por ser considerada uma arma letal. Então, houve alguma determinação em algum lugar dos Estados Unidos definindo que arma de choque é arma letal, porém aparentemente só é letal nas mãos dos policiais, porque o suspeito, se é que se pode falar assim, porque tem filmagens mostrando o cara fazendo tudo isso, apontou a arma de choque contra o policial. E já tá, o outro detalhe curioso é que nesse estado onde tudo isso aconteceu, os policiais já estão resguardados para esse tipo de situação, porque a arma de choque, mesmo não sendo considerada letal, ela pode incapacitar o policial e colocar a vida dele em risco. Então, no momento que você tem uma arma de choque apontada na sua direção, você está resguardado para reagir em legítima defesa. Ele estava tentando efetuar a prisão de alguém que estava cometendo um crime, que resistiu à prisão e que apontou uma arma na direção dele. Então, o policial já estava previamente, deveria estar resguardado para uma situação como essa, mas o episódio aconteceu pouquíssimo tempo depois do episódio do Floyd. Então os ânimos da população já estavam lá nas alturas, e mais um homem negro foi morto nas mãos de um policial branco, o que acabou não só afastando o policial, como fazendo com que ele tivesse que pagar por conta disso. Foi um episódio que novamente
dividiu pra caramba as opiniões dos americanos. Obviamente, os republicanos estão cada vez mais indignados com a forma como os policiais estão sendo tratados, né? Que basicamente eles estão tirando deles qualquer forma de se defender, de poder reagir a uma situação como essa, né? Eles estão falando, tá, e aí? Eles deveriam deixar o cara atirar com uma arma de choque neles, né? Sem poder reagir, como é que eles fazem isso? Enquanto os democratas, principalmente, né, e o pessoal da Black Lives Matter, fica dizendo que por que eles não simplesmente deixaram o cara voltar para casa, sabe? Falando que não deveriam nem ter prendido o homem que estava claramente alcoolizado e dirigindo, ou no carro, sozinho num carro alcoolizado, que eles não deveriam nem ter prendido, deveriam ter só deixado o cara voltar para casa, porque, sei lá... Ah, dane-se que ele cometeu um crime, só deixa o cara voltar pra casa, por que vocês estão tentando prender ele? E aí essa tentativa de prender o cara é que resultou na reação dele, resistindo à prisão, e em tudo que veio depois. Esse caso, obviamente, não tomou as proporções que o caso do Floyd, porque é bem mais difícil você emplacar essa narrativa de que o policial foi racista, que é mais um episódio de um policial sendo completamente hostil com uma pessoa só porque era um negro. No vídeo dá pra ver que o policial estava agindo de forma completamente normal, ele foi lá, viu, fez os testes com o cara, ia simplesmente prender ele, sem nenhuma brutalidade, e os policiais só começaram a ser mais brutos, por assim dizer, quando o cara começou a resistir e apontou uma arma na direção deles, por mais que seja uma arma de choque, novamente, que havia sido reconhecido como uma arma letal nas mãos dos policiais. Claramente o problema aqui não foi racial, eram só policiais fazendo o seu trabalho. Da forma correta, né, sem excessos. Eles foram chamados para identificar uma situação, identificaram e estavam, fazendo com todos os procedimentos na maior tranquilidade do mundo até o cara começar a resistir. E aí, o que um policial pode fazer numa situação como essa, sabe? Ele não pode mais reagir, ele tem que esperar o criminoso dar o primeiro passo, atirar primeiro, matar ele. Como é que um policial trabalha sem estar amparado para uma situação que claramente coloca em risco a própria vida? E eu não estou dizendo que todo policial é um herói, que nenhum policial comete erros, que não existe policial corrupto e que policial não deve ser punido se ele acaba se excedendo no exercício da sua função. Não, mas existe uma clara diferença entre punir os excessos de um policial, onde ele claramente está abusando da sua autoridade, onde ele responde de forma completamente desproporcional, como foi no caso do Floyd. Não tinha razão nenhuma para o policial ficar segurando o cara naquela posição, que é uma posição claramente perigosa, porque levou o cara ao óbito. Então sim, policiais erram e precisam pagar quando eles cometem esses erros, mas, novamente, existe uma diferença muito grande disso para você tentar retirar todas as formas de um policial reagir a uma situação claramente adversa. É uma profissão que está colocando diariamente a sua vida em risco e que, teoricamente, você está exercendo para proteger as outras pessoas. Então, a profissão em si é nobre, né? Se desempenhada da forma correta, a sua profissão é garantir a segurança das outras pessoas, proteger o cidadão de bem, punir os criminosos, prender os criminosos, reaver o que foi roubado, colocar na cadeia alguém que cometeu algum crime. Só por fazer parte dessa profissão, claro que você vai colecionar muitos inimigos. Então, mano, você precisa de alguma forma ser amparado pelo sistema. É óbvio que o que aconteceu com o Brooks foi uma fatalidade, foi terrível. Ele não necessariamente era um criminoso. É muito ruim pensar que num dia terrível, ele deu uma justificativa para estar lá alcoolizado. Parece que tinha acontecido uma coisa muito ruim na vida do cara naquele dia. Mas enfim, um dia terrível, ele acaba dirigindo alcoolizado e faz uma merda bem grande. Não é simplesmente dirigir alcoolizado, que já coloca em risco a vida de várias outras pessoas, mas reagir, à prisão e apontar uma arma na direção de um policial. É claro que a família do Brooks vai ficar desolada com o que aconteceu. É claro que é uma tragédia, mas vivendo num estado da maneira como ele funciona, a gente sabe que o trabalho da polícia é um trabalho essencial, até porque a gente tem um exemplo recente, mais ou menos recente aqui no Brasil, da polícia que entrou em greve, se eu não me engano, foi lá no Espírito Santo. E, mano, virou um caos, né? As pessoas começaram a roubar tudo, lojas, enfim. Realmente, a cidade virou um caos por causa da greve da polícia. Então, é importante que a polícia esteja ali para preservar a ordem, para punir os criminosos, para tentar fazer com que a justiça seja feita. E não tem como fazer isso se você precisa esperar o bandido atirar em você
para talvez poder reagir. E sabe-se lá ainda, você pode ser que ele dispare contra você, ele erre, você dispara e mesmo assim você acaba sendo punido por isso, por estar fazendo o seu trabalho. O cara foi lá chamado para investigar uma situação no estacionamento do Wendy's. Certamente nem imaginava que ia acabar num cenário tão caótico, mas acabou. Ele reagiu da forma como foi treinado para reagir, como ele sabia que teoricamente estaria resguardado pelas leis do lugar, e mesmo assim vai ser punido pelo que ele fez. Enfim, é uma história trágica, mais uma grande tragédia que mais uma vez dividiu as opiniões dos Estados Unidos. E assim, atualmente é meio complicado para mim entrar nessas questões de polícia, Estado e tudo mais sem pensar um pouquinho nos argumentos anarcocapitalistas. Eu sei que tem muitos que me seguem e que são contra a polícia, enfim, porque é uma forma que o Estado usa para oprimir a população, sei lá. Mas analisando o nosso contexto, que é um contexto onde o Estado existe, a polícia, como eu falei, é imprescindível para preservar a ordem, não tem como não pensar, cara. E se os policiais simplesmente parassem então de exercer o seu trabalho porque eles não têm condições para isso? As pessoas vão acabar realmente como essas pessoas defendem da esquerda, que não são anarcocapitalistas, né? Demonizam, vilanizam os policiais como se realmente eles fossem o mal, que não deveriam existir. De que forma as coisas estariam melhores? A gente já viu o que acontece quando policiais entram em greve. Imagina se realmente não existisse dentro do Estado a polícia ali tentando preservar a ordem. É incrível que as pessoas ainda tenham motivação para entrar nessa carreira, né, tão ingrata, onde além de colocar a sua vida em risco, você não coloca só a sua vida em risco literalmente, mas a sua liberdade em risco, porque você exercendo a sua função pode acabar sendo punido por isso. Mesmo que faça tudo corretamente, né, como foi acordado. Enfim, essa é a notícia que eu trago hoje para vocês. Eu usei como base as matérias americanas da CNN e da NBC. Eu não vou deixar os links ali embaixo na descrição, porque eu não sei o quanto isso impacta no alcance do vídeo. Sempre tenho receio de colocar muitos links externos. Mas se vocês pesquisarem pelo caso nesses sites, vocês vão encontrar as matérias. E tem também o vídeo mostrando praticamente toda a operação policial, todo o acontecimento, todo o conflito, se vocês quiserem conferir, né, com seus próprios olhos e ver mais detalhes sobre tudo que rolou. Por hoje é isso, deixa o seu feedback aí embaixo, se inscreve no canal se você quer continuar acompanhando mais conteúdos como esse. Nem sempre tão pesados e tão sérios assim, mas, enfim, eventualmente esse tipo de coisa aparece por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até o final. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui!